João 20, 21, 22 e 23. João 20, 21 diz assim: o Senhor nos ministre, eu seja apenas um instrumento, um canal, onde o teu ensino flua, Senhor, e edifique as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. O líder e o papel do reino. O líder e o seu papel no reino. Amém? Amém. O líder e o seu papel no reino. Queridos, nós temos uma árdua missão como chamada de Deus para o nosso ministério, para as nossas vidas, aqui especificamente nessa igreja. O MIRB tem uma chamada de Deus para a formação de liderança na nossa pequenez, na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa dependência, sem demagogia nenhuma e nem sem chavão nenhum. Mas nós temos entendido que nós somos uma igreja de liderança. E também temos uma visão nessa igreja, que é a visão de liderança. A visão que nós trabalhamos é a visão de vida no Espírito, no modelo dos 12. Vida no Espírito no modelo dos 12. Amém. Amém. Porque nós, aqui na igreja, nós sabemos que não tem como nós implantarmos uma visão tão difícil, entre aspas, podemos dizer assim, que é a visão do discipulado, a visão das células, a visão do M12, da formação de 12. É uma missão, é um modo de trabalhar que aparentemente deveria ser fácil, não é? Aparentemente, olhando naturalmente, esteticamente, deveria ser fácil. Eu vou trabalhar para formar 12 discípulos, né? Eu vou me empenhar para levantar 12 discípulos, embutir nesses 12 uma visão, e esses 12 também debaixo dessa direção levantar seus 12, estabelecendo a segunda geração 144. Esses 144 também movidos por essa visão de gerar os seus 12, vão levantar a terceira geração 1728 e assim por diante. Então aparentemente é uma visão fácil. Puxa, eu só tenho que cuidar de nós. Imagina como antigamente nós tínhamos uma visão, né, de que o pastor era aquele que batia o escanteio e corria para a área para dar de cabeça. Graças a Deus, esse entendimento foi aberto para nós mergulharmos em uma visão de formação de discípulos, que é a visão do rei. Então aparentemente deveria ser um trabalho fácil, uma estratégia fácil de lidar. Porém, entretanto, todavia, não é fácil. Nós temos constatado no caminho, queridos, que formar discípulos não é fácil. Não é fácil formar discípulos. Não é um trabalho fácil. Então Deus, como misericordioso que Ele é, Ele abriu mais ainda o nosso entendimento e nos fez entrar nessa visão de vida no Espírito, onde nós vamos construindo o nosso espírito por uma entrega diária, no hora após hora, orando em línguas, lendo palavra, meditando na palavra, jejuando, louvando, adorando. Então isso vai trazendo uma estrutura pessoal, entende? A vida no Espírito nos traz uma estrutura pessoal. A partir do momento que eu me consolido como líder, eu estou muito mais preparado para consolidar outras pessoas. Então a visão celular no modelo dos 12, ela é linda, ela é o reino puríssimo.
queridos, nós vimos no decorrer da caminhada que se eu não viver uma vida no Espírito, essa visão, ela vai se tornar um mecanismo e com tendência a uma hora nos cansar. Então Deus nos deu essa estratégia de vida no Espírito, mais a visão celular, para aí sim nós trilharmos esse caminho do discipulado, da visão celular no modelo dos 12, das células, dos discipulados, dos encontros, dos moveres, mas tudo isso debaixo de uma visão espiritual, não somente de um ativismo, não somente de um mecanismo, entende? Mas de uma visão espiritual. Então nós estamos trilhando esse caminho, mas por nós termos essa visão tão convicta dentro de nós, a visão do discipulado, da liderança, nós sabemos, queridos, que ela é imprescindível para a conquista. Nós não podemos achar que vamos conquistar, ampliar, implantar o reino, se não for pela visão do discipulado. Porque Jesus, depois de discipular os seus 12, em Mateus capítulo 28, ele disse: agora vocês vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os e dê sequência ao trabalho. Então nós entendemos que a liderança é imprescindível. Então é a visão que nós temos nessa igreja. Nós cremos que todos nós nascemos para liderar. Agora, se vamos liderar, é uma decisão. Amém? Amém. Agora você precisa prestar atenção em uma coisa: o que é liderar? Vamos lá, diga aí o que é que você acha que é liderar. Liderar é o quê? Influenciar pessoas. O que mais? Ensinar, cuidar, incentivar, dar direção. O que mais? Tem mais? Hã? Tem mais alguma coisa aí? Mudar. Caráter. Consolidar. Ganhar. Acompanhar. Discipular. E enviar. Amém. Visão completa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: no Novo Testamento, você não vai achar em nenhum momento a palavra líder. E agora? O líder fulano de tal. Você não vai achar essa palavra líder no Novo Testamento. Porém, o princípio da liderança é muito mais claro e evidente no Novo Testamento. Embora ele esteja presente desde Gênesis até Apocalipse, mas o princípio é mais evidente no Novo Testamento. Porém, nós não vamos achar a palavra líder no Novo Testamento. Agora, porque nós não achamos a palavra líder, não implica dizer que não tem liderança. Porque tudo isso que vocês falaram é o caráter de um líder. Amém? Amém. Quem influencia, quem cuida, quem dá direção, quem ganha, quem consolida, quem discipula, quem envia, tudo isso que vocês falaram, quem transforma caráter, quem dá voz e destino, é um líder. Amém. Então está embutido em todos esses princípios que vocês falaram a liderança. Então nós não precisamos encontrar na Bíblia a palavra seja um líder para nós sermos um líder, para nós entendermos que como igreja nós estamos aqui para dar direção, como igreja nós estamos aqui para mudar o contexto, como líder nós estamos aqui para transicionar um povo. Esse é o papel da liderança.
observar se a geografia em que nós estamos convivendo, ela está do mesmo jeito ou ela está mudando. Porque se o lugar onde nós estamos, por muito tempo, continua do mesmo jeito, é porque o nosso nível de liderança ainda é muito pequeno. Porque um líder verdadeiro, quando ele chega no lugar, ele tem que transicionar a mente do povo. Amém. Nós somos reformadores, transformadores de geografias, querido. Amém. E aqui em João, no capítulo 21, especificamente, eu quero falar sobre 3 ações do líder. Em João 20, 21, 22 e 23. 3 ações nítidas do líder. Primeira coisa, Jesus disse, versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus estava dizendo aqui? Eu estou transferindo um propósito. Então, um líder é aquele que transfere propósito. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, propósito qual foi? Ser enviado. O Pai o enviou. Então Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, por isso que a visão é 12, 144, 1728, 20.736 e assim por diante. Então nós temos que transferir propósitos. Se nós não conseguimos ainda transferir propósitos, ou transferir o propósito para aqueles que estão andando conosco, é porque nós ainda não os lideramos. Amém? Amém. Se alguém está andando com você e ainda não conseguiu encontrar o propósito, é porque você não está liderando ele. Jesus disse: eu pergunto para vocês, será que esses discípulos foram? Hã? Amém? Amém. Vocês estão aí ainda, irmãos? Amém. Esses discípulos foram enviados ou não? Eles foram ou não, igreja? Misericórdia, irmãos. Se nós estamos aqui hoje é porque esses discípulos saíram, é porque esses discípulos foram. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eles foram. Então, o líder é aquele que transfere propósito. Você vai liderar os seus 12. E aí, em cima dessa liderança, desse discipulado, você vai fazê-los debaixo da influência, entender que eu preciso também levantar os meus 12. Amém. Você transferiu para eles o propósito que você já recebeu de mim, de ser um 12. Amém. Amém? Amém. Agora, infelizmente, poucos têm entendido essa chamada. Porque eu não me tornei um 12 para fazer parte de uma equipe. Eu me tornei um 12 para ter um propósito. Eu não sou um 12 para enfeitar a igreja. Eu não sou um 12 para no dia do fruto fiel vestir uma camiseta e dizer: eu sou da célula tal, eu sou da célula tal, e depois a gente não vai fazer mais nada. Não. Você está fazendo parte de uma equipe de 12, debaixo de um propósito, para também levar esse propósito, gerar 12. Então Jesus chegou para os 12, discipulou. Veja bem que aqui Jesus já está na reta final do seu ministério, entre aspas. Está na reta final. Depois de muito tempo discipulando, 3 anos, viveu 33 anos para só ter 3 de ministério. Aí Jesus na reta final falou assim: olha, agora vocês entenderam? Eu escolhi vocês em número de 12. Eu separei vocês como os meus 12. Agora eu quero dizer para vocês:
Vocês precisam agora dar sequência ao chamado. Vocês não foram escolhidos como 12 para se tornar mais bem visto no meio da igreja. Você não é um 12 para quando perguntarem aqui na igreja, um visitante, mas quem são os líderes? Ali, ó, ali tem um, ali tem outro, ali tem outro. Não é para isso não. Você foi estabelecido como 12 para dar fruto. Não é para enfeitar, ou então para dizer assim, tem uma equipe de 12. Não, você foi levantado como 12 para levar o propósito adiante. Amém. Jesus disse, eu vos, assim como o Pai me enviou, eu agora os envio. Então o papel do líder é transferir propósito. Quem andar com você tem que conhecer o seu propósito. Todo discípulo que andar comigo tem que saber qual é meu sonho. Todo discípulo que andar perto do líder tem que conhecer o seu propósito. Qual é o propósito? Você tem que saber. Porque senão não é discípulo, irmãos. Discípulo é imitador do mestre. Jesus não vai estar aqui novamente. Jesus não vai encarnar novamente. O verbo não vai se fazer carne de novo para depois aqui aparecer novamente os meus 12. Não, queridos. Esse propósito já foi transferido. Esse propósito já foi passado por ele. Agora a missão é nossa. Somos 12 para levantar 12. Quantos você tem? Cadê o discípulo? Cadê o discípulo? Você pode dizer aqui, eu não tenho os meus 12 ainda, não posso mais. Tem um aqui comigo, ó. Esse entendeu o meu propósito e está comigo. Isso é reino. Esse é líder verdadeiramente. Porque o líder verdadeiro é aquele que consegue transferir o propósito, e esse propósito não morre. O maior líder da história, até mesmo para os ateus, chama-se Jesus de Nazaré. Se você perguntar até para uma toa ou um ateu quem foi Jesus, ele vai dizer que Jesus pelo menos foi um líder. Porque Jesus foi um líder tão tremendo que os seus ensinos perduram 2000 anos. Qual é o líder que consegue implantar uma visão e ela durar por 2000 anos? Falando de maneira natural, falando acerca de liderança. Muitos líderes foram levantados na história aí que influenciaram pessoas, lideraram multidões, mas saíram da história e os seus ensinos também. Jesus deixou os seus ensinos firmados, queridos. E quando ele voltar, esses ensinos ainda vão continuar do mesmo jeito. Então isso é liderança. Então o primeiro papel de um líder é esse. Você tem que transferir propósito. Segundo, versículo 22. Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O líder transfere unção. Jesus disse, soprou sobre eles e disse: recebam a unção. Então nós temos que ter unção para liberar, para transferir. Jesus soprou sobre os discípulos e eles foram cheios do Espírito. Então o líder é aquele que transfere também unção. E quando eu estou falando de unção, não estou falando de reteté não, irmãos. Não estou falando de entrar no sapatinho de fogo, não. Isso é bom, isso faz parte, mas não é esse tipo de unção. A unção, ela vem com um propósito. Porque
se alegrar. A unção é para cumprir o propósito que foi transferido. Quando nós recebemos um propósito, depois temos que receber unção, porque sem unção não tem propósito. Então Jesus disse: eu vos envio, eu transfiro o propósito que o meu Pai me entregou. Agora, para que ele se cumpra, vocês têm que receber unção. Então recebam. Amém? Amém. Unção para cumprir propósito. Então o líder tem que estar muito cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu com Jesus, quando ele foi começar o seu ministério, foi ser cheio do Espírito Santo. Então nós só vamos, queridos, liberar unção, transferir unção, quando nós formos cheios. Precisamos ser cheios do Espírito. Aqui abre uma janela para nós passarmos a noite toda falando. Mas nós precisamos entender isso. Ser cheio do Espírito, irmão. É por isso que nós temos essa visão de vida do Espírito, onde nós estamos sendo edificados no hora após hora, orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, louvando, adorando, comprometido com tudo que diz respeito ao reino. Isso nos faz ser cheios do Espírito Santo. Amém. E aí, consequentemente, a nossa vida vai sendo alinhada, vai sendo mudada, vai sendo transformada, e aquilo que nós estamos recebendo de Deus, nós vamos transferir para os nossos discípulos. Amém? Amém? Jesus tirou dele para liberar para os discípulos. O que você tem hoje para liberar para os discípulos? O que você tem hoje para liberar? Se você soprar, o que vai sair? Jesus soprou. O fôlego veio de onde? De dentro. Veio de dentro para fora. Então nós precisamos ver os nossos discípulos cheios do Espírito, para cumprir o propósito. Essa é a visão do líder. O líder não pode se conformar enquanto o seu discípulo não for cheio do Espírito. E Paulo disse: não vos embriagueis com vinho que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, porque se o Espírito estiver enchendo a sua vida, vai ter lugar mais para alguma coisa? Se eu encher esse copo aqui, vai ter lugar para mais alguma coisa aqui? Mas se eu deixar da forma que está aqui, e se eu pegar um suco e colocar aqui, ele vai aceitar? Vai. Sabe por que ainda não somos verdadeiramente usados por Deus poderosamente? Porque em nós ainda há muita mistura. Há muita mistura em nós ainda. Um dia nós estamos cheios do Espírito, e aí o capeta vem e quer entrar também no copo. Deixa eu entrar nesse copo. Aí o copo está cheio, não entra demônio. Porque até a ciência explica: não se pode ocupar no mesmo lugar duas coisas. Isso é a lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então nós precisamos ser cheios. Nós precisamos, como líderes, todos os dias estar bebendo, irmãos, bebendo da fonte, bebendo da fonte, bebendo da fonte, se enchendo de palavra de Deus, orando em línguas, batendo o bico, constantemente mortificando a nossa carne pelo jejum. Não é jejuando para comprar carro, não é jejuando para comprar casa. Tem gente que vive jejuando por bens materiais. Você vai emagrecer muito. E aí, se Deus quiser, você vai ter um bem material, mas não para o jejum. Jejum não é para bens materiais, jejum é para mortificar a carne. Tem gente fazendo jejum por carro, gente fazendo jejum por casa. Não, eu estou jejuando para que essa carne velha, que não serve para nada,
seja morta e o Espírito domine sobre ela. Isso é jejum. Então eu estou sendo cheio, constantemente cheio. Então não vai ter lugar para outra coisa, irmãos. Não vai ter lugar. Agora, se eu não estiver cheio, pleno, vai encontrar lugar. Outra coisa vai encontrar lugar em mim. Você está entendendo isso, irmão? Então por isso que você, como líder, precisa todo dia se encher do Espírito. Ei, porque senão daqui a pouco aquele velhinho quer voltar. O mentiroso, o soberbo, o arrogante, o mentiroso, né? O caba safado vai voltar. Porque a palavra diz que se expulsar o capeta que está no lugar e a casa não for ocupada, ele vai dar uma volta por alguns lugares e vai voltar e vai dizer: epa, a casa está vazia. Ei, traz mais sério, que o negócio ficou bom agora. Agora ele vai ficar pior do que era. Então você, como líder, ou você decide ser cheio do Espírito, ou vai ser cheio de capeta. O demônio diz: vem que a casa está vazia, não está cheia não. E traz 7 piores. Traz 7 capetas mais de patente mais alta ainda. E aí, queridos, como é que nós vamos liderar as ovelhas do reino, os discípulos do reino, endemoniados? Ou melhor, endemonizados. Porque endemoniado já é manifestando. Endemonizados são manifestações em atitudes, em ações, em comportamentos. Às vezes o capeta está ali, nem manifesta, mas as ações são diabólicas. Isso é uma pessoa endemonizada. Não manifestou um demônio, não tem demônio aqui não, mas está purinho. Então nós precisamos ser cheios como líderes. Nós temos uma responsabilidade. Amém. Ser cheio do Espírito. Jesus, orando, disse para o Pai: Pai, eu estou orando e eu estou me santificando por eles. Jesus não se santificou por ele, não, irmão. Jesus se santificou pelos discípulos. Então você vai ser cheio do Espírito, porque você tem responsabilidade de conduzir os discípulos. E se você for cheio do Espírito, irmão, os dons, as atitudes, os comportamentos vão ser de alguém cheio do Espírito. A palavra de Deus diz assim: porque onde abundou o pecado, que mais? Superabundou a graça. E isso fala de plenitude, irmãos. Nós, como líderes, precisamos buscar a plenitude de tudo que diz respeito ao reino. Amém. Eu não quero uma coisinha qualquer, eu quero tudo. Amém. Eu não nasci para ser um membro de banco, irmãos. Eu não nasci para isso. Você também tem que ter esse pensamento. Você não nasceu para ser membro de banco. E graças a Deus que nem banco que tem. E eu descobri depois de um tempo que membro de banco é prego, parafuso, verniz, tudo isso que a gente passa nele. Então nós não nascemos para isso. Nós nascemos para liderar. Amém. Nós nascemos para influenciar. Amém. Nós nascemos para dar direção. Amém. Nós nascemos para cuidar. Amém. Nós nascemos para o que mais? Vocês falaram? Consolidar. Amor, a visão do. Você está entendendo isso, irmão? Então você nasceu com um propósito. Amém. Porque Jesus já transferiu esse propósito para nós. Amém. E
e nós vamos transferir para outros. E vamos receber a unção e vamos liberar essa unção para outros. Amém? E o último desses três aqui, versículo 23. Jesus estava dizendo: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus estava fazendo com esses discípulos agora? Jesus estava ensinando-os. Jesus estava ensinando. Então o líder transfere ensino. Agora vamos passar até meia-noite. Amém. O que você está ensinando se você não aprender? Só conseguimos ensinar aquilo que aprendemos. Será que Jesus aprendeu? Vamos ler aí Hebreus 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, 8. Alguém pode ler aí no meio da multidão? Com voz de trovão de pé, com boa leitura. Acaba que leia bem, um discípulo que leia bem. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Thank you. Ainda que sendo filho, ele o quê? Aprendeu. Para quê? Para transferir. O líder aprende para transferir. Ainda que sendo filho, ou embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Jesus não ensinou nada que ele não aprendeu. Tudo que você vai ensinar tem que ter como base aquilo que você aprendeu. Então nós como líderes precisamos transferir ensino. Os nossos discípulos, quando caminharem conosco, eles têm que aprender como um filho. Amém. Como um filho que nós ensinamos o beabazinho até trilho. Agora eu preciso aprender para mim. Aí é que ensina. Mas nós como líderes temos que transferir ensino. Mas meu querido, preste atenção. Você não vai ensinar o que você não aprendeu. Nós precisamos buscar conhecimento. Você sabe que uma criança em Israel, com 8 anos, ela já sabe toda a Torá. E quando vai entrando no bar mitzvah, da adolescência para a juventude, já aprendeu todos os profetas, salmos e assim por diante. Aos 8 anos, eles já conhecem a Torá, a lei mosaica. Aos 13 anos, ele já aprendeu o restante dos profetas, dos salmos, dos cânticos, os outros livros. Tudo isso para quê? Para ter ensino para liberar. Agora me diga aqui, o que você está lendo agora? Como é que faz aquele barulhinho? Barulhinho quando fica tudo silêncio. É o grilo. O grilo, né? O que você está lendo aí? Me mostre um livro que... Não me mostre. Mas me diga um livro que você está lendo agora. Vida com propósitos. Como é que você quer liderar se você não busca nem aprender? Irmãos, nós temos uma responsabilidade.
às vezes você descobre por que fulano não tem conteúdo, nem está dando talento mais. Nós não vamos ser eficazes, vamos ser no máximo eficientes, se nós não lermos alguma coisa, se nós não buscarmos ler Bíblia, se nós não buscarmos ler bons livros. O que eu estou lendo agora chama-se Generais de Deus, um livro tremendo, poderoso. Generais de Deus fala da vida de muitos desses homens, entre aspas, heróis da fé, do que eles fizeram usados por Deus, e de suas fraquezas também, como eles venceram. E eu estou mergulhado nesse livro. Eu até pedi para trazer, você trouxe, ficou no carro. Falei, pega meu livro aí que eu ia mostrar. Aí eu já estava no carro, aí eles esqueceram. Estava em cima do sofá, ia mostrar para vocês. Mas, queridos, nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos adquirir bagagem, a não ser que você não queira ser líder de nada. Agora, se eu decidir ser líder, e eu sei que você decidiu ser líder, quando alguém colar em você, vai sair mais edificado. Quando alguém colar em você, vai sair uma coisa nova. Amém. Nós temos um amigo nosso que trabalha aqui, que está trabalhando conosco aqui na Reforma, e ele disse: apóstolo, eu não estou nem aqui trabalhando, não é tanto pelo dinheiro, não, eu preciso do dinheiro, mas eu estou trabalhando aqui, apóstolo, porque eu amo estar do lado do Senhor, porque todo dia que eu saio daqui, com o tempo que eu fico com o Senhor, eu saio com conhecimento, eu saio com uma bagagem, eu saio com coisas que eu posso passar para alguém. Agora eu pergunto, o que as pessoas estão aprendendo de você? Eu não sou melhor do que você, talvez eu seja mais decidido, mas eu não sou melhor do que você. O que as pessoas vão aprender de nós? Não leio nada. Eu leio mensagem o dia todo do WhatsApp. Aí eu esqueci que eu leio alguma coisa, posso. Só escuta as mensagens toda hora, não, todo minuto, toda hora não. Toda hora tá bom. É de minuto em minuto o WhatsApp. Quando não é WhatsApp, é Facebook. Quando não é Facebook, é estragado. Eu estou mostrando desse negócio, mano. Qualquer coisa agora eu estou estragado também. Hoje eu coloquei lá no estragado, direto no Facebook, aprendi esse negócio. O problema é que a igreja trocou aquilo que Pedro tinha por aquilo que Pedro não tinha. O que Pedro tinha, irmão? O que Pedro tinha? Unção. Unção. E o que Pedro não tinha? Dinheiro. Ouro nem prata. E eu coloquei um baú de tesouro lá. Quem viu? Quem é nosso seguidor do Facebook viu? Um baú cheio de tesouro. Falei, o problema hoje é que a igreja trocou aquilo que Pedro tinha por aquilo que Pedro não tinha. Hoje a igreja quer o tesouro, mas não quer a unção. Então nós precisamos, queridos, buscar conhecimento. Se você quer ser um líder, se você quer liderar pessoas, você vai precisar ter alguma coisa para ensinar. Porque ninguém vai andar com você porque você é bonitinho ou bonitinho. Existe uma característica de liderança que é muito evidente, chama-se carisma. Tem gente que é carismático demais, sabe? Tem gente que é aquela pessoa carismática, ela consegue atrair as pessoas para ela. Mas aí anda um mês, anda dois, anda três, aí diz aqui é uma nuvem sem água, não tem nada. Aí o que vai acontecer? Vai pegar o dedo. Porque ninguém sustenta ninguém por carisma.
Nós sustentamos pessoas por ensino. Quem ensina consolida discípulo. Ninguém é consolidado porque é bonitinho, bonitinha, porque é carismático, porque é legalzinho ou legalzinha. Ande com alguém que ainda que não tenha carisma, mas tem ensino para você. Amém. Se com quem você anda não te ensina, procure alguém que te ensina. Você tem meu aval, eu assino embaixo. Apóstolo, andando com fulano e tal, mas não me ensina nada. Então saia dessa pessoa e procure alguém que te ensina. Você está autorizado por mim como seu pastor. Amém. Apóstolo, não tenho discipulado, não tenho ensino, então vem para cá que eu te ensino. E eu tiro meu doce e coloco você. O que adianta eu ter um doce que não ensina meu discípulo? O que você está lendo hoje, Doza? Tem alguns lendo aí, eu sei que tem. Mas 99,9% não está lendo nada. Eu trouxe, ainda tem livro ali ainda, mas porque nós fizemos um apelo de jejum e oração em Eliane para ver se os livros eram vendidos. Aí graças a Deus, Deus ouviu e alguns livros saíram. Eu trouxe uns livretinhos ali, baratinho ali para os jovens, estão todos ali ainda, que os jovens não compraram. Falando sobre sentimentos, paixões, emoções, e o jovem não interage, aí fica dando cabeçada na vida, porque não vai nem aprender o que é sentimentos ali. Com alguém doutrinado no assunto, apóstolo Arão Amazonas. Está lá os livretinhos lá, pode passar lá. Eu falei para a apóstolo, vou comprar, vou levar para o jovem, não vai dar para quem quer. Ele sobrou. Aí não entendo o que é paixão, estou apaixonada. O amor da minha vida, o príncipe no cavalo. Aí vai casa com o príncipe no cavalo, com pouco tempo de casamento. O príncipe vai embora, fica só o cavalo. Não dá risada. Mas eu estava apaixonada. Está lá o livretinho ensinando a você que paixão não leva a lugar nenhum. E o som está ficando rico, por quê? Aí está lá o livretinho lá para os jovens ali, para as meninas, para os meninos, aprender o que é amor, paixão, para não ser enganado pelo capiroto, pelo peludão. Está lá, irmãos. Eu preciso adquirir conhecimento para eu ensinar. E no mínimo, se eu não estou lendo nada, eu estou lendo o meu líder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei, não sei se vai para todos os grupos. O WhatsApp serve para alguma coisa boa também. Mas esses dias eu coloquei o que é um talmidim. Alguém leu aí? Sobre o que é um talmidim? Foi só os 12 ou eu coloquei também para os outros grupos aí? Coloquei para os outros também? Hã? Então agora você está escrevendo? Vou te dizer o que é um talmidim. Talmidim significa discípulo, né? Talmidim no hebraico significa discípulo. Mas aí eu quero. Oh meu Deus, o que eu acho? Tá aqui. Escute. Em Israel havia uma recomendação aos talmidins, aos discípulos. Havia uma recomendação aos talmidins: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Isso significava que o talmidim deveria observar tudo quanto o seu rabino dizia, fazia e a maneira como vivia, pois sua grande ambição não era meramente saber o que o seu rabino sabia, mas principalmente se tornar semelhante ao seu rabino. Glória a Deus. Estou ouvindo um negócio comigo. Glória a Deus. Então qual é a missão de um talmidim? Qual é a missão de um discípulo? Ler, estudar, buscar conhecimento, ler livros, ler Bíblia, para quando um discípulo colar nele, sair: rapaz, Deus, esse cara tirou isso. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí ele vai ter vontade de voltar para você.
Porque cada vez que ele voltar, ele vai ter um ensino novo. Ele vai ter desejo de andar com você, porque você vai ensinar. Então era a recomendação em Israel para os talmidim, para os discípulos: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Ou seja, esteja junto, esteja colado, aprenda. E aí, isso tudo servia para que o discípulo observasse tudo que o seu rabino dizia, fazia, a maneira como vivia, pois sua grande ambição não era meramente saber, mas era se tornar semelhante ao seu rabino. Amém, queridos? Então nós, como líderes do reino, temos missão de transferir propósito, de liberar a unção, transferir a sanção e de transferir ensino. São três coisas que todo líder tem que ter: propósito, unção e ensino. Fique de pé, por favor, em nome de Deus.